Fala pessoal, esteroides anabolizantes, você sabe o que é? Sabe se pode usar? Se tem indicação de usar? Vale a pena usar ou não usar? Meu nome é Arnildo II, eu sou médico do esporte e hoje iremos falar desse tema extremamente polêmico e que muito tem se falado porque uma documentação há algumas semanas do Conselho Federal de Medicina indicou proibição para fins estéticos. E o que são esteroides anabolizantes? Nada mais é do que um hormônio, que é a testosterona, produzido de forma sintética, ou seja, no laboratório se produz esse hormônio para ser utilizado em tratamentos, no geral, pensando em tratar alguma doença específica ou alguma condição específica. E por que tem tantas medicações, tantos tipos de esteroides anabolizantes que acabam mexendo um pouco com as pessoas? Porque na verdade todos são anabolizantes, todos são testosterona sintética, mas tem gente que mistura, fala que é modulação hormonal, fala que esse é bomba, esse é mais forte, esse é mais fraco. Qual a diferença? A diferença é que se foi testando e a cada dia mais se pesquisa e tenta produzir novas medicações que seja o esteroide anabolizante perfeito. E qual seria esse? Seria de uma forma que você possa usar de forma fácil, com menos efeitos colaterais e com mais resultados. Então existem substâncias, esteroides anabolizantes, testosterona sintética, que têm efeitos colaterais mais importantes, trazendo muitas vezes mais resultados, e outros que a gente poderia dizer que tem um efeito menor, menos quantidade de testosterona. E qual é essa diferenciação que a gente fala? A testosterona tem um efeito virilizante, aquela masculinização, que acontece ali no período da adolescência. Então, na adolescência, você vê que quando as crianças, o menino e a menina são semelhantes fisicamente. E durante a adolescência, você tem aquele estirão de crescimento que acontece também na menina, mas com menor grau. Os homens mudam a voz, começam a apresentar pelos como a barba, mais massa muscular, ficam mais fortes, mais rápidos, muda completamente até a parte de mentalidade, começa a apresentar a parte de libido, alguns sinais relacionados à parte de agressividade, que é muito relacionado à testosterona. Por isso que se fala dos atletas transgêneros, que normalmente, quando eles se transformam, vamos dizer assim, se transformam em atletas que não vão competir mais como homens, mas vão competir como mulheres, eles passaram por essa fase de pico de testosterona que transformaram o corpo deles. E esse corpo você não consegue regredir mesmo bloqueando a produção de testosterona, porque é massa muscular, é a parte óssea, é toda uma transformação que acontece que faz com que o homem seja diferente da mulher, tenha resultados físicos diferentes da mulher. É um ponto extremamente polêmico também, mas se a gente pensasse que esse atleta transgênero ele bloqueou a testosterona ainda na infância, aí sim ele poderia competir com pessoas mesmo que seja de outro gênero. No caso, um homem poderia competir com uma mulher, porque as alterações físicas dele não ocorreu. No caso, como acontece normalmente, que são atletas que já competiram homens contra homens, que já teve alteração relacionada à testosterona, ele com certeza, quando ele diminui a testosterona, quando ele usa medicações que bloqueiam a produção de testosterona, a capacidade dele, a performance dele cai, mas continua sendo maior do que uma mulher. Mas não vamos discutir esse ponto aqui, porque isso é para outro vídeo. Focando ainda em anabolizantes. Quando eu penso efeitos bons, o que o anabolizante traz? Ele traz até uma mágica, porque se a gente pensar que ele traz maior quantidade de massa muscular, então ele aumenta a produção de receptores, ou seja, locais onde a própria testosterona normal vai agir nas células musculares, e ele aumenta a quantidade de testo. Então você tem mais a substância, que é um indutor da produção de músculos, e na célula ele coloca mais portas, então ele coloca mais receptores.
Então ele tem uma alta sinalização ao aumento de massa muscular. Além disso, ele tem uma sinalização também para a liberação mais de energia localizada em depósitos de gordura. Isso faz com que o percentil de gordura seja menor. Isso, de certa forma, vai aumentar a performance em geral, mesmo que não seja apenas para fins estéticos, como o bodybuilder. Mas em esportes em geral, seja muitas vezes no futebol, seja em lutas, seja em outros tipos de competição, vai aumentar a parte de musculatura e capacidade muscular. Isso faz uma diferenciação, por isso que existe o controle antidoping, para não ter essa diferenciação entre os atletas por uso de medicações como os esteroides anabolizantes. E a parte ruim, que tem de efeito colateral, efeito adverso. Além dos efeitos colaterais, que são comuns, mesmo nas pessoas que fazem o uso rotineiro, como os bodybuilders, eles mesmos falam que é muito difícil você utilizar esteroides anabolizantes e não ter nenhum efeito colateral, nem que seja mínimo, nem que seja uma queda de cabelo, aumento de acne, alteração da voz, mesmo em homens, parte de oleosidade da pele, ginecomastia, que é aquelas mamas, né, aumentadas. Isso são efeitos colaterais que a gente fala pequenos, comparado com o todo. E tem os grandes efeitos colaterais. Você tem problemas hepáticos no fígado, que não são tão comuns, porque se diminuiu muito o uso de medicações esteroides anabolizantes em comprimido, que eles tinham passagem, né, pela parte intestinal, a absorção ia para o fígado. Hoje, a maior parte das medicações é injetável, e isso faz com que a passagem pelo fígado seja diferente. Os metabólitos, que é a quebra dessas substâncias, diminuem a quantidade de sobrecarga no fígado, mas ela ainda existe. E o principal efeito colateral e complicação dos esteroides anabolizantes é as alterações cardiovasculares, ou seja, do coração e dos vasos, das artérias. Principalmente a testosterona, de forma exógena, né, dentro dos esteroides anabolizantes, ela vai causar a deposição de placas de gordura nas artérias. Isso acontece não só pela capacidade de coagulação que aumenta, o sangue fica mais coagulável, por também um aumento da quantidade de lipídios ruins, que seria a gordura ruim. O LDL ele aumenta e o HDL ele cai, só pelo uso de testosterona. A gente atende pacientes em uso de esteroides anabolizantes, eu não prescrevo, mas eu acompanho principalmente pacientes que querem largar os esteroides e é muito comum essas alterações nos exames, além dos estudos que a gente vê comumente se descrevendo, mesmo com o pessoal que é mais inclinado ao uso desses esteroides para fins estéticos. Então são alterações comuns. E qual o problema? Os efeitos colaterais mais graves, que são os cardiovasculares, eles demoram para aparecer. Então vai fazer um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos e não vai aparecer essas alterações. Mas vocês podem colocar na mídia, podem colocar no Google aí de vocês e colocar atleta de bodybuilder, que vai aparecer. Esses casos acabam até aparecendo porque fica midiático. Morre por parada cardíaca, morre porque teve infarto cardíaco. No INCOR, na época que eu fazia residência médica, a gente via vários desses atletas ou pessoas, usuários de esteroides anabolizantes que tiveram infarto. Teve um caso mesmo, o cara tinha uns 120 quilos, musculoso, muito forte, só que a capacidade física dele estava muito baixa porque a parte que infartou no coração foi uma área extensa. Isso fazia com que ele tivesse dificuldade de subir um lance de escada. O cara tinha 32 anos. Assustador. Até pra gente que fazia acompanhamento, porque é um cara que tinha uma capacidade física agora de um cara de 65 e 70 anos. Ele não ia conseguir mais treinar nem metade do volume nem da intensidade que ele treinava antes. E ele ia perder grande parte daquela massa muscular. Tá, falei dos efeitos adversos e falei da parte dos efeitos bons. Qual a minha opinião como especialista, como médico do esporte? Você é um atleta? Você é bodybuilder?
Você ganha a vida em cima da sua parte física, de ter uma grande quantidade de massa muscular? Se não é seu caso, não vejo nenhuma indicação de você fazer isso para fins estéticos. E eu vou te explicar por quê. Primeiro, é uma roleta russa. Não tem estudo falando qual o risco. Ah, mas alguém usou 20 anos. O cemitério dos derrotados é silencioso. Você não vê gente falando que teve efeito colateral grave, gente falando que foi parar no hospital, gente falando que infartou por causa do esteroide anabolizante. Porque é uma história triste. Histórias tristes não são comuns nas mídias sociais. As pessoas gostam de mostrar o que é bom, o que está funcionando, o que é bonito, o que é vendável, certo? Outro ponto. O uso de esteroides anabolizantes não é milagroso. Se você não faz o básico, ou seja, alimentação, treinamento, sono, tudo muito bem encaixado, o básico muito bem feito, o esteroide anabolizante vai fazer um efeito muito pequeno. O mais comum é a gente pegar paciente no consultório que o cara fez 2 ciclos de esteroides anabolizantes, largou tudo, tipo, tava treinando, tava se alimentando bem, fazendo esteroide, parou tudo, largou o ciclo. E você falou, cara, você não tem nem o físico de quem tá treinando natural. Ah, mas é porque eu larguei. Mas quantas vezes mais você acha que vai largar? Porque eu sempre falo, o caminho de uma pessoa normal, que tem rotina, tem que trabalhar, que tem problemas, que perde entes queridos, que tem problemas familiares, relacionamento, com filhos ou qualquer coisa parecida no trabalho, não é uma linha reta. É uma linha tortuosa. Então uma hora você vai ter que parar de treinar em algum momento, vai fazer uma cirurgia, ou você passa por alguma situação financeira onde você tem dificuldade de se alimentar da forma correta, ou tem que parar de usar o ciclo. Quer dizer, essas coisas que acontecem, você perde o físico que você estava construindo ali dentro, e aquele esteroide anabolizante você entrou em risco. Que aí entra outro ponto. Esse risco vale esse benefício? Pontue, coloque na balança. Vale mesmo a pena isso para fins estéticos? Porque tem muita gente que fala, ah, mas tem efeitos bons, traz melhora da saúde óssea, ganha músculo, tem quem não ganha músculo. Eu concordo com boa parte dessas afirmações. Se os efeitos colaterais fossem menores. Aí vai vir a galera também aí, vai falar, ah, mas você tomar dipirona tem efeito colateral, nos Estados Unidos não toma dipirona. Pessoal, peraí. Efeito colateral raríssimo é uma coisa. Esteroide anabolizante não tem efeito colateral raríssimo. Falei aqui, quase nenhum caso não tem efeito colateral. Ou seja, é próximo ali de 100% tem algum efeito colateral. A gente não está falando de efeito colateral grave. Usando dipirona, paracetamol, quase todo mundo tem um efeito colateral. E outras, eu uso dipirona porque eu quero usar, ou quero ficar mais bonito, quero arrumar meu corpo, ou algo do tipo, ou porque eu preciso, porque eu tenho dor. Então, cuidado com comparações que não tem lógica nenhuma, tá? Outro ponto que eu bato muito. Cuidado com o prescritor de fim de semana. O cara não te diz os riscos, fala que é uma modulação hormonal, uma quantidade mínima ali de testosterona, como se existisse uma quantidade mínima que não tivesse efeito colateral nenhum. Ele te prescreve, sendo que ele aprendeu ali em 3 dias e te arrebenta. Tem gente utilizando esteroides anabolizantes que não tem nem lógica de utilizar. A mesma medicação, com doses erradas. Então, se vai usar, pelo menos faça um acompanhamento com alguém que sabe fazer. Ou passe num médico que não vai te prescrever, mas que a gente possa te acompanhar, fazer exames cardiovasculares, fazer uma avaliação laboratorial. Ter certeza que sua saúde está boa, mesmo utilizando essas medicações. Então, resumindo, eu não concordo com o esteroide anabolizante, porque eu acredito que ele é um atalho. Na grande maioria das vezes é um atalho para as pessoas buscarem um resultado que elas não estão conseguindo fazer o que deveriam estar fazendo. Então, na minha opinião, não vale a pena esse benefício pelo risco. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês continuem me acompanhando. Curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam
E continuem por aqui que eu vou tentar mandar o máximo de vídeos possíveis sobre temas cada vez mais recorrentes dentro da medicina esportiva, da nutrologia, que engloba parte de alimentação, exercício físico, sono e recuperação, comportamento e mentalidade, que são a base para a mudança que a gente quer ver tanto no nosso corpo como na nossa mente. Agradeço o tempo de vocês e até uma próxima.